28 de abril de 1945, Vale do Pó, Itália. Generais alemães da 148ª Divisão de Infantaria recebem um relatório de inteligência que os faz rir. Tropas brasileiras estão sendo deslocadas para cortar suas rotas de fuga. Brasileiros. Soldados de um país tropical que mal conseguia fabricar fuzis uma década atrás. O comandante alemão joga o relatório sobre a mesa e acende um cigarro. Eles não aguentam um inverno europeu, diz a um de seus oficiais. Vamos atravessar essas linhas como se fossem papel. 48 horas depois, 14.779 soldados alemães marchariam como prisioneiros. E a história da subestimação mais cara da Segunda Guerra Mundial estaria completa. Esta é a história de como um país que a Alemanha nazista considerava militarmente irrelevante destruiu suas melhores divisões na Itália. E de como a frase "a cobra vai fumar" se tornou profecia. Janeiro de 1942. Rio de Janeiro ferve sob o sol de verão, enquanto Getúlio Vargas assina a declaração de guerra. 3 anos de neutralidade oficial terminam com uma assinatura. Mas há um problema gigantesco. O Brasil não tem um exército moderno. As Forças Armadas Brasileiras, em 1942, são uma força regional equipada com armas da Primeira Guerra Mundial. Metralhadoras francesas de 1918, fuzis tcheco-brasileiros Mauser, que emperram na umidade, capacetes britânicos comprados de sobra. A Marinha possui 2 encouraçados que já navegavam quando Rui Barbosa era vivo. A Força Aérea conta com 60 aviões, dos quais 42 realmente voam. Quando oficiais americanos chegam ao Rio para avaliar as capacidades militares brasileiras, encontram um exército de 90.000 homens treinados principalmente para desfiles e controle de distúrbios internos. Nenhum soldado brasileiro jamais viu combate moderno. Nenhum oficial comandou mais que uma companhia em situação real. E os Estados Unidos querem que este exército enfrente a Wehrmacht na Europa. Mas os alemães subestimam algo fundamental. Enquanto generais nazistas riem em seus bunkers alpinos, o Brasil está transformando 25.334 homens na máquina de guerra mais improvável da Segunda Guerra Mundial. Recrutamento começa em agosto de 1943. Voluntários chegam de todos os cantos. Operários de São Paulo que nunca viram uma montanha. Gaúchos acostumados com temperaturas de 30 graus. Cariocas que acham frio quando o termômetro marca 20. Sertanejos que conhecem apenas 2 tipos de terreno, seco e mais seco. Estados Unidos envia 254 oficiais para Camp Howe, Texas. Ali, em meio ao calor texano, pracinhas brasileiros aprendem táticas que a Wehrmacht levou anos para dominar. Aprendem em 6 meses. O treinamento é brutal. Temperatura em Camp Howe oscila entre 38 e 42 graus Celsius. Perfeito para brasileiros, dizem sargentos americanos surpresos. Enquanto soldados de outras nações desmaiam sob o sol texano, pracinhas cariocas comentam que parece o Maracanã em dia de jogo. Mas o calor é a parte fácil. Fuzis M1 Garand pesam 4,3 quilos carregados. Metralhadoras Browning M2 pesam 38 quilos. Morteiros 81 milímetros exigem 3 homens para transporte. E tudo isso precisa funcionar em temperaturas negativas, sob neve, em terreno montanhoso. Instrutores americanos dão 6 meses. Alemães dão 6 dias. Primeiro tiro real acontece em 16 de setembro de 1944. Monte Castelo, uma montanha de 977 metros de altitude no Apenino Setentrional. Alemães fortificaram o topo com bunkers de concreto, ninhos de metralhadora, campos minados e arame farpado. 3 batalhões brasileiros recebem ordem de tomar a posição. Temperatura, -7 graus Celsius. Para homens acostumados com 30 graus, é como lutar dentro de um freezer. Botas encharcam na neve e congelam durante a noite. Dedos perdem sensibilidade depois de 20 minutos segurando metal gelado. E alemães no topo disparam com precisão cirúrgica.
O ataque falha. Depois falha novamente. E novamente. 4 tentativas em Monte Castelo entre setembro e novembro de 1944. Cada uma termina com brasileiros recuando sob fogo pesado de metralhadora. Oficiais alemães enviam relatórios confiantes para Berlim. Tropas brasileiras demonstram inexperiência previsível, não representam ameaça significativa. Comandantes nazistas compartilham esses relatórios em reuniões estratégicas. Riem, comparam pracinhas com turistas perdidos nos Alpes. Um oficial SS escreve em seu diário: seria cômico se não fosse patético. Brasileiros tentando ser soldados. Mas algo muda entre novembro de 1944 e fevereiro de 1945. Pracinhas aprendem com cada erro. Cada bala desperdiçada vira lição de conservação de munição. Cada morte por hipotermia ensina como sobreviver no frio extremo. Cada ataque repelido revela um ponto fraco alemão. Coronel João Batista Mascarenhas de Moraes observa, anota, adapta. Ele sabe que alemães esperam outro ataque frontal estúpido. Sabe que nazistas consideram brasileiros incapazes de manobras complexas. E decide usar essa arrogância contra eles. 21 de fevereiro de 1945. Pracinhas atacam Monte Castelo pela 5ª vez. Mas desta vez é diferente. Enquanto um batalhão finge ataque frontal, outros 2 flanqueiam pelas encostas consideradas intransitáveis pelos alemães. Intransitáveis para tropas europeias com equipamento pesado, perfeitamente viáveis para soldados acostumados a carregar sacos de café em morros cariocas. Às 4h30 da manhã, pracinhas aparecem atrás das linhas alemãs. Metralhadoras MG-42 que dominavam a encosta frontal agora apontam para o lugar errado. Bunkers construídos para resistir a ataques diretos têm paredes traseiras vulneráveis. Em 7 horas de combate, Monte Castelo cai. Alemães recuam deixando 238 mortos. Brasileiros perdem 31 homens. A razão de baixas de 7,6 para 1 a favor dos brasileiros choca o comando aliado. Relatórios alemães mudam de tom. Tropas brasileiras demonstraram capacidade inesperada, substitui as piadas anteriores. Mas ainda há condescendência. Ainda há certeza de que Monte Castelo foi sorte, de que brasileiros não podem repetir o feito, de que quando enfrentarem divisões alemãs completas, não apenas guarnições isoladas, a verdadeira natureza da guerra europeia vai massacrá-los. Generais da Wehrmacht consultam mapas do norte da Itália. Olham para as 3 divisões alemãs ainda operacionais na região. 148ª Divisão de Infantaria com 20.000 homens. Elementos da 90ª Panzergrenadier. Restos da 203ª Divisão. No total, 43.000 soldados alemães veteranos contra 25.334 brasileiros que acabaram de ganhar sua primeira batalha real. As apostas alemãs são claras. Brasileiros vão quebrar, vão congelar, vão correr de volta para seus navios gritando por café e samba. E abril de 1945 vai provar exatamente o oposto. Porque enquanto generais nazistas fazem piadas sobre tropas tropicais, Coronel Mascarenhas está planejando a operação que vai capturar 14.779 soldados alemães em 48 horas. A operação que vai fechar o Vale do Pó como uma armadilha de aço. A operação que vai provar que subestimar um inimigo é o erro mais caro que um comandante pode cometer. 14 de abril de 1945, 22h15. Temperatura negativa 2 graus Celsius. Sede do 5º Exército Americano em Lucca. Tenente-General Lucian Truscott Jr. espalha fotografias aéreas sobre a mesa de carvalho manchada por meses de planejamento de guerra. Cada foto mostra o mesmo problema estratégico que mantém o alto comando aliado acordado há 3 semanas. O Vale do Pó. 46.000 quilômetros quadrados de planície italiana, cortada por rios que alemães transformaram na maior fortaleza natural da Europa. E no coração dessa fortaleza,
protegendo as 3 únicas rotas de fuga para os Alpes, está Fornovo de Taro, a cidade que ninguém quer atacar. A cidade que todo general veterano da campanha da Itália olha e vê cemitério. A cidade que Truscott acabou de designar para a Força Expedicionária Brasileira. General Mark Clark, comandante do 15º Grupo de Exércitos, acende seu 10º cigarro da noite. Observa o mapa tático, onde alfinetes vermelhos marcam posições alemãs. Fornovo de Taro não é apenas uma cidade. É um nó estratégico, onde convergem a Rota 62 para Parma, a Rota 357 para Reggio Emília e a linha ferroviária que alimenta as últimas divisões alemãs, lutando contra o avanço aliado. Perder Fornovo significa perder o Vale do Taro inteiro. Significa abrir o caminho para o pó. Significa que 43.000 soldados alemães ficam sem linha de retirada. Por isso, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã transformou cada rua, cada ponte, cada edifício em posição fortificada. Por isso colocaram ali seus melhores 8.000 soldados. Documentos de inteligência aliada descrevem a defesa alemã de Fornovo com precisão cirúrgica. Trincheiras cavadas 3 metros de profundidade, conectadas por túneis que permitem movimento invisível entre posições. Bunkers de concreto com paredes de 1,2 metros de espessura, resistentes à artilharia de 155 milímetros. Campos minados. Tellermine plantados em padrão xadrez, onde cada mina contém 5 quilos de TNT, suficientes para arrancar a frente de um tanque Sherman. Metralhadoras MG-42, posicionadas com campos de fogo sobrepostos que cobrem cada metro quadrado de aproximação. E coordenando essa defesa, oficiais veteranos da campanha da África que sobreviveram El Alamein, Tunis, Sicília, Salerno, Anzio. Homens que transformaram retirada tática em forma de arte. Homens que não quebram facilmente. Mas há um problema que a inteligência alemã não identificou. Um fator que não aparece em nenhum relatório da Wehrmacht. Nenhum manual militar nazista preparou seus comandantes para o tipo específico de combatente que está prestes a atacar Fornovo. Porque soldados brasileiros não lutam como americanos, que confiam em superioridade de fogo e suporte aéreo massivo. Não lutam como britânicos, que preferem métodos metódicos e planejamento detalhado. E definitivamente não lutam como alemães, que executam ordens com precisão mecânica. Pracinhas da FEB lutam com algo que nenhum exército europeu entende. Lutam com malandragem elevada à tática militar. 20 de abril de 1945, 4h30. Escuridão completa quebrada apenas por lua crescente 23% visível. 3 quilômetros ao sul de Fornovo, soldados do 1º Regimento de Infantaria se preparam para o que oficialmente é chamado reconhecimento de força. Oficialmente. Na prática, Capitão Juvenal Amaral está prestes a executar algo que deixaria generais alemães perplexos. Porque enquanto Wehrmacht ensina assalto frontal coordenado, brasileiros aprenderam nas favelas do Rio e nas caatingas do Nordeste que quando enfrenta inimigo mais forte, não ataca de frente. Ataca dos lados. De trás. De onde ninguém espera. Ataca onde dói mais e custa menos. Amaral divide seus 340 homens em 12 grupos pequenos. Não pelotões formais de 30 soldados marchando em formação. Grupos de 5 a 8 pracinhas que conhecem uns aos outros desde treinamento em Campinas. Que jogaram futebol juntos no navio de transporte. Que dividem cigarros Continental e falam sobre churrasco e cerveja gelada. Grupos pequenos o suficiente para se moverem invisíveis. Grandes o suficiente para causar dano real. E cada grupo recebe um objetivo diferente. Não capturar posição fortificada número 7. Objetivo específico: cabo de comunicação que conecta bunker alemão ao comando. Depósito de munição identificado por fotografia aérea de 18 de abril. Posto de observação no 2º andar do edifício com telhado vermelho. 12 alvos diferentes. 12 dores de cabeça simultâneas para defensores alemães. 4h55. Primeiro grupo brasileiro, liderado por Sargento Euclides da Silva,
Rasteja através de campo de trigo já amadurecido 80 centímetros de altura. Movimento lento, 5 centímetros por vez. Fuzis M1 Garand arrastados no chão para não refletirem luz lunar. 230 metros até linha alemã. Cada metro leva 40 segundos. Matemática simples. 230 metros em 153 minutos. 2 horas e meia de movimento invisível, enquanto sentinelas alemãs olham fixamente para a escuridão, esperando o ataque frontal que manuais militares ensinam. Esperando o barulho de tanques, o rugido de artilharia preparatória, o grito de centenas de soldados atacando em onda. Eles esperam a guerra europeia convencional. Recebem algo completamente diferente. 5h40. Silva e seus 5 pracinhas chegam a 20 metros de bunker alemão. Podem ouvir conversa em alemão. Podem ver brasa de cigarro aceso. Sinal combinado. 2 assobios baixos imitando coruja local. Resposta de outros 3 grupos que também chegaram em posições. Sincronização perfeita sem rádio. Sem comunicação formal. Apenas entendimento mútuo de homens que confiam uns nos outros completamente. E então, simultaneamente, às 5h43 exatas, 12 grupos brasileiros atacam 12 alvos alemães diferentes. Não com fogo massivo, com precisão cirúrgica. Granadas M26 lançadas em ventilação de bunker. Cargas de TNT colocadas em base de torre de observação. Cabos de comunicação cortados com alicate. Fogo concentrado de Garand contra janelas específicas. Caos coordenado que transforma a defesa organizada em confusão total. Comandante alemão responsável pelo setor sul de Fornovo, Hauptmann Friedrich Weber, acorda com som de 12 explosões simultâneas. Corre para posto de comando. Telefones de campo mortos. Rádio crepitando estática. Mensageiros chegando ofegantes com relatórios contraditórios. Ataque no depósito 3. Infiltração no setor 6. Torre Oeste em chamas. Weber consulta mapa tático tentando entender padrão. Não há padrão. Não há lógica militar convencional. Há apenas caos calculado que paralisa sua capacidade de resposta coordenada. E enquanto Weber tenta reorganizar defesa, enquanto mobiliza reservas, enquanto move tropas para cobrir 12 buracos diferentes em seu perímetro, está fazendo exatamente o que brasileiros querem. Está dispersando forças. Está criando gaps. Está abrindo caminho para o ataque real. 5 quilômetros ao norte do caos que paralisa Fornovo, capitão Aguinaldo Senna verifica relógio de pulso. 4h47. 3 minutos até fase 2. Ao redor dele, 320 homens do 6º Regimento de Infantaria esperam agachados em fosso de drenagem que corre paralelo à estrada Fornovo-Coléquio. Posição escolhida 4 dias antes, durante reconhecimento. Fosso profundo o suficiente para esconder movimento. Terra úmida, que abafa som de botas. Vegetação densa nas bordas, que quebra silhueta contra céu clareando. Perfeito para a concentração invisível de força de ataque. Senna observa a linha alemã 400 metros à frente, através de binóculos Zeiss, capturado 3 semanas antes. Bunker de concreto armado na elevação. 2 metralhadoras MG-42 cobrindo estrada. Trincheiras conectando 4 posições de apoio. Arame farpado em 3 linhas concêntricas. Campos de minas marcados por estacas brancas. Defesa textbook alemã. 70 soldados estimados. Posição que pararia assalto frontal de batalhão inteiro por dias. Posição que alemães consideram impenetrável. Posição que brasileiros vão flanquear sem disparar um tiro. 4h50. Sinais luminosos piscam na retaguarda. Fase 2 confirmada. Senna ergue mão fechada. Movimento começa em silêncio absoluto. 320 homens saindo de fosso como sombras. Não em linha, não em coluna. Em grupos de 12, dispersos em frente de 800 metros. Patrulhas de infiltração multiplicadas. Cada grupo com um objetivo específico. Cada líder de grupo com um mapa detalhado, mostrando gaps identificados durante reconhecimento. Cada soldado sabendo exatamente onde pisar para evitar minas
que Tenente Carvalho mapeou pessoalmente, rastejando por 7 horas 3 noites atrás. Avanço acontece em velocidade surpreendente para movimento noturno, 40 metros por minuto. Brasileiro em terreno montanhoso se move como brasileiro em terreno montanhoso, não como europeu tentando aplicar doutrina de manual em geografia que não entende. Pé encontra apoio instintivo em pedra irregular. Corpo se equilibra automaticamente em declive. Silêncio vem natural para homens que cresceram caçando em matas densas. Grupo 3 passa a 10 metros de sentinela alemão que olha a direção errada. Grupo 7 atravessa campo minado, usando exatamente a trilha que Carvalho marcou com pedras pequenas, arranjadas em padrão específico. Grupo 12 se aproxima de bunker por ângulo morto que torre de observação não cobre. 5 e 12. Primeiros grupos alcançam posições de assalto. 200 metros atrás das linhas alemãs. Soldados se congelam em cobertura. Aguardam sinal. Aguardam momento. Alemães em bunker continuam olhando para frente. Continuam monitorando estrada. Continuam esperando ataque que virá de direção que dominam com fogo. Não percebem que já foram flanqueados. Não percebem que tática que funciona contra americanos não funciona contra brasileiros. Não percebem que inimigo que subestimaram está literalmente atrás deles. 5 e 20. Capitão Senna alcança a última posição. Verifica a disposição de grupos através de binóculo. Todos no lugar. Todos prontos. Sinal luminoso para confirmar. 12 flashes verdes respondem de 12 posições diferentes. Senna consulta relógio. 5 minutos até amanhecer. 5 minutos até visibilidade revelar movimento. 5 minutos até janela de oportunidade fechar. Ergue pistola de sinais. Aponta para céu. Dispara flare vermelho que risca a escuridão. Ataque começa com silêncio mais mortal que explosões. Granadas são atiradas, não em bunker principal, mas em trincheiras de apoio. 6 explosões quase simultâneas que colapsam posições secundárias antes que alemães entendam de onde vem ataque. MG-42 em bunker pivota tarde demais. Rajada de fogo do Browning calibre 30, operado por Sargento Moraes, acerta mecanismo de rotação. Metralhadora trava meia volta. Segunda MG-42 começa a disparar, mas está apontada para frente, para a estrada. Não para trás onde brasileiros estão? Artilheiro tenta girar a arma manualmente. Leva 3 segundos. 3 segundos que nunca terá, porque Grupo 12 já está sobre posição com 10 Garand disparando coordenado. Bunker fica isolado em 90 segundos. Trincheiras de apoio colapsadas. Torres de observação neutralizadas. Campos de fogo cortados. Alemães dentro de estrutura de concreto percebem situação invertida. Eles estão cercados. Eles estão flanqueados. Eles estão na posição defensiva, olhando direção errada, enquanto o inimigo controla terreno ao redor. Hauptmann Klaus Richter, comandante da posição, avalia opções através de fenda de observação. Pode tentar resistir. Tem paredes grossas, munição suficiente, provisões para 3 dias. Mas está isolado, comunicações cortadas, reforços improváveis dado caos em Fornovo. Resistência significa morte lenta por cerco ou morte rápida por explosivos. Richter é veterano da Frente Leste. Sabe reconhecer posição perdida. Levanta pano branco em antena de rádio. 5h47. Bunker se rende sem tiro adicional. 70 prisioneiros alemães saem em fila, mãos na cabeça, expressões mesclando choque e confusão. Não entendem como aconteceu. Não entendem como posição considerada impenetrável caiu em 27 minutos. Senna reorganiza força rapidamente. Deixa pelotão guardando prisioneiros. Move resto imediatamente para próximo objetivo. Não há tempo para comemoração. Não há pausa operacional. Momentum é arma tática que perde valor a cada minuto desperdiçado. 300 homens avançam deixando para trás posição alemã que deveria ter atrasado ofensiva por semana inteira. 8 quilômetros a leste, enquanto Senna consolida avanço, Major Roberto Costa enfrenta problema diferente. Ponte sobre Rio Taro, em Ponte Taro,
está intacta, mas minada. Engenheiros alemães prepararam estrutura para demolição. 12 cargas de explosivos amarradas em pilares. Fios conectando para detonador central em casa fortificada 50 metros ao norte. Guarnição de 40 homens protegendo o ponto de controle. Táticas convencionais sugerem assalto direto, aceitar baixas, capturar detonador antes de ativação. Costa rejeita convencional. Baixas não são aceitáveis quando inteligência resolve problema melhor que violência. Tenente Barbosa, engenheiro de combate, estuda ponte através de telescópio. Identifica padrão. Explosivos são padrão Wehrmacht. Provavelmente Donarit, composição comum em demolições de ponte. Fios são isolamento vermelho, especificação militar alemã. Detonador será sistema duplo, elétrico principal e químico backup, doutrina padrão para alvos críticos. Barbosa conhece sistema porque estudou manuais capturados. Conhece fraqueza porque sistema tem fraqueza fundamental. Depende de corrente elétrica contínua. Corta energia, detonação elétrica falha. Detonação química precisa ativação manual. Manual significa tempo. Tempo significa oportunidade. 4h30. 3 horas antes de amanhecer. Soldado Raimundo Silva entra em água fria do Taro 400 metros ao sul da ponte. Não usa uniforme. Usa roupas civis capturadas. Não carrega arma. Carrega alicate de corte e cabo enrolado. Nada estilo crawl silencioso, rosto sempre acima de água, movimento lento que não cria ondas visíveis. Corrente é moderada. Temperatura é 12 graus. Silva ignora frio, ignora distância, foca em missão. Alcançar ponto onde fios de energia cruzam rio. Identificar cabo principal. Cortar sem criar faísca visível. Tarefa que deveria ser impossível para soldado comum. Silva não é soldado comum. Silva é pescador de Manaus que passou infância mergulhando em Rio Negro. Água fria do Taro é desconfortável, mas familiar. 4h47. Silva alcança a margem oposta sem alarme. 15 minutos nadando contra corrente moderada. Pulmões ardendo, mas respiração controlada. Puxa corpo para fora de água, entre duas rochas grandes que formam sombra natural. Posição oferece cobertura completa de posto de guarda alemão, 40 metros rio acima. 2 sentinelas visíveis. Um fumando Eckstein. Outro consultando o relógio a cada 90 segundos. Padrão nervoso. Homens esperando fim de turno. Silva conta intervalos. 72 segundos. 89 segundos. 63 segundos. Irregular. Bom, irregularidade significa desatenção. Desatenção significa oportunidade. 5h15. Tenente Carvalho cruza ponte com caminhão italiano capturado, pintado com marcações alemãs falsas. Motorista usa uniforme alemão completo. Carvalho no banco passageiro, veste casaco de oficial da Wehrmacht, encontrado em depósito abandonado. Casaco tem mancha de sangue no ombro esquerdo, mas escuridão esconde detalhe. Sentinela alemã ergue mão para parar veículo. Carvalho responde em alemão fluente aprendido de mãe nascida em Blumenau. Documentos falsos preparados por seção de inteligência mostram autorização para transporte de munição para posições norte. Sentinela examina papéis sob luz fraca de lanterna. 15 segundos passam. 23 segundos. 38 segundos. Cada segundo aumenta risco de descoberta. Motorista mantém mão direita perto de pistola escondida sob assento. Sentinela finalmente acena e levanta a barreira. Caminhão avança devagar. Atravessa a ponte sem incidente. Desaparece em curva 300 metros adiante. 5h23. Silva usa a distração do caminhão para mover-se 30 metros rio acima. Alcança a base de torre elétrica, onde cabos principais descem para cruzar vale. Torre é estrutura metálica de 12 metros com isoladores de porcelana no topo. 2 cabos principais, 4 cabos secundários. Silva identifica cabo que alimenta sistema de detonação pela espessura e posição. 2 centímetros de diâmetro. Cobre revestido em borracha preta. Desce pela lateral interna da torre, onde ficaria invisível de posto de guarda. Silva posiciona alicate.
Pressão constante. Sem movimento brusco que criaria som metálico. 5 minutos de pressão lenta até sentir primeiras fibras de cobre começarem a ceder. 6 horas. Cabo elétrico se rompe completamente. Sem faísca. Sem som alto. Apenas clique suave quando última fibra se separa. Extremidades caem silenciosas na grama úmida. Sistema de detonação elétrica da ponte Taro está morto. Mas alemães ainda não sabem. E não saberão até testarem sistema. Teste que só aconteceria se tentassem detonar. Tentativa que só aconteceria se soubessem de ataque iminente. Silva deixa extremidades de cabo parecendo conectadas quando vistas de longe. Enrola a seção cortada para parecer intacta sob luz fraca. Trabalho de artista. Então recua silenciosamente para a margem e desliza de volta em água fria do Taro. 6h30. Sol começa a clarear horizonte leste. Silva já está a 400 metros rio abaixo nadando de volta para posições brasileiras. Sentinelas alemães trocam turno sem perceber que durante últimas 2 horas seus sistemas de defesa foram completamente comprometidos. Novo turno verifica perímetro, verifica documentos, verifica munição. Não verifica cabos elétricos porque cabos elétricos não estão em lista de verificação padrão. Wehrmacht tem procedimentos para tudo, mas procedimentos assumem inimigo convencional, inimigo que ataca com artilharia e tanques, não inimigo que nada em rio gelado e corta cabos como pescador cortando linha emaranhada. 7 horas. Silva emerge em margem sul e é imediatamente coberto por 2 atiradores brasileiros posicionados em mata densa. Reconhecem pela senha combinada. Silva relata sucesso de missão, cabo cortado, detonação elétrica impossível, mas permanece detonação química manual. Estrutura ainda pode ser destruída se alemães tiverem tempo de acionar explosivos manualmente. Tempo é fator crítico. Ataque precisa ser tão rápido que o operador alemão responsável por detonação manual não consiga alcançar a alavanca. 7h15. Coronel Mascarenhas recebe confirmação de Silva. Ajusta plano final. 3 grupos de assalto. Primeiro grupo. 20 homens comandados por Capitão Aragão. Objetivo: neutralizar posto de guarda norte antes de alemães perceberem ataque. Segundo grupo. 15 homens comandados por Tenente Barbosa. Objetivo: cruzar ponte em velocidade máxima e alcançar centro onde estão localizadas cargas explosivas. Terceiro grupo. 12 homens comandados por Sargento Mendes. Objetivo: providenciar cobertura de fogo e prevenir reforços alemães de chegarem à ponte. Timing é absoluto. Primeiro grupo inicia às 8 horas exatas. Segundo grupo inicia 30 segundos depois. Terceiro grupo inicia assim que primeiro tiro for disparado. 7h45. Mascarenhas faz briefing final com comandantes de grupo. Não usa retórica motivacional. Não precisa. Homens já sabem o que está em jogo. Uma ponte que significa diferença entre vitória rápida e meses de combate adicional. Mascarenhas simplesmente repete timing. Enfatiza velocidade. Ponte tem 80 metros de comprimento. Precisa ser cruzada em menos de 2 minutos. 2 minutos até alcançar cargas explosivas. 2 minutos até neutralizar capacidade alemã de destruir estrutura. 120 segundos entre sucesso e falha. Comandantes confirmam compreensão. Retornam para posições. 8 horas. Grupo de Aragão move-se silenciosamente através de mata que margeia rio. 20 homens em fila indiana. Distância de 3 metros entre cada soldado. Rifles Garand com baionetas fixadas. Granadas penduradas em cintos. Rostos pintados com lama para quebrar contorno. Técnica aprendida de manuais americanos. Avançam 200 metros sem serem detectados. Posto de guarda alemão está 50 metros à frente. 4 sentinelas visíveis, 2 em porta principal, 1 em torre de observação improvisada, 1 patrulhando o perímetro. Aragão sinaliza para atiradores especializados. 2 homens selecionados por pontaria excepcional, ambos vindos de região rural onde caçar era necessidade. Silva dispara primeiro.
Sentinela em torre cai sem som. Segundo atirador dispara imediatamente. Sentinela patrulhando o perímetro cai antes de corpo do primeiro tocar chão. 2 sentinelas na porta giram em direção a tiros. Tarde demais. Grupo de Aragão já está correndo em velocidade total, fechando distância fatal. Aragão atravessa últimos 20 metros em 4 segundos. Velocidade que surpreende até seus próprios homens. Baioneta penetra guarda alemão antes que rifle esteja completamente levantado. Movimento único. Técnica aprendida em treinamento brutal em Nas Marrecas. 1000 repetições até baioneta tornar-se extensão natural do braço. Segundo guarda tenta disparar, mas culatra de Garand conecta com mandíbula primeiro. Som de osso quebrando ecoa. Alemão cai. Aragão sinaliza a entrada imediata. 8 homens penetram o edifício principal, enquanto 12 mantêm perímetro externo. Relógio marca 2:47. 3 minutos desde o primeiro disparo. Cronometragem perfeita. Interior revela a estrutura mais importante que esperado. Não apenas posto de comunicação, centro de coordenação regional. Mapas cobrem parede inteira. Posições alemãs marcadas em vermelho. Posições aliadas estimadas em azul. 3 oficiais alemães saltam de cadeiras ao redor de mesa de mapas. Um alcança pistola Luger pendurada em gancho. Silva dispara 2 vezes. Oficial cai sobre mesa espalhando papéis. Outros 2 levantam mãos imediatamente. Aragão aproxima-se de mapas enquanto seus homens prendem prisioneiros. Olhos escaneiam informação rapidamente. Treinamento em interpretação de mapas ativando automaticamente. Primeira coisa que nota faz estômago contrair. Marcações em vermelho mostram 3 divisões alemãs ainda não identificadas por inteligência aliada. Centajas e 48ª Divisão, 203.030 Divisão, Centajas 14ª Divisão Jäger. Total estimado 23.000 homens. Não os 14.000 que a inteligência brasileira calculou. Erro de quase 10.000 soldados. Diferença entre vitória e massacre. Segunda coisa chama a atenção imediatamente. Linha azul tracejada atravessando o Vale do Taro. Rota de retirada planejada. Não para os Alpes, como todos assumiram. Para Bolonha. Cidade ainda parcialmente sob controle alemão. Base logística importante. Depósitos de munição. Hospital militar. Quartéis fortificados. Alemães não planejam fugir. Planejam reagrupar e contra-atacar. Terceira descoberta é mais crítica. Mapa menor fixado em canto mostra cronograma. Retirada marcada para começar 29 de abril às 6 horas, 17 horas a partir de agora. FEB tem 17 horas para interceptar movimento ou alemães escapam completamente. Aragão remove mapa principal da parede cuidadosamente. Dobra em quadrados precisos. Guarda dentro de jaqueta. Sargento Costa entra correndo pela porta. Respiração pesada. Rosto mostra urgência extrema. Patrulha alemã aproximando-se. 20 a 30 homens. 500 metros de distância. Vindo por estrada principal. Tempo estimado 4 minutos até chegada. Aragão calcula opções rapidamente. Defender posição com 8 homens contra 30 é suicídio tático. Fugir deixando evidência óbvia de invasão alerta comando alemão prematuramente. Terceira opção forma-se em mente. Mais arriscada, mais única que preserva vantagem estratégica. Ordena homens posicionarem corpos alemães naturalmente. Sentinela em torre permanece onde caiu. Parece ter dormido e caído acidentalmente. Sentinelas na porta arrastadas para interior como se tivessem entrado para descanso. Guardas mortos na sala de mapas posicionados como se ataque cardíaco simultâneo tivesse ocorrido. Improvável, mas possível sob pressão de guerra. Suficiente para criar confusão por horas preciosas. 2 prisioneiros alemães amordaçados e amarrados em closet de suprimentos. Aragão e equipe evacuam por janela traseira exatamente quando luz de caminhão alemão ilumina a frente do edifício. Mergulham em mata segundos antes de patrulha entrar. Som de botas alemãs marchem em formação. Comandante gritando perguntas. Silêncio como resposta. Mais gritos. Aragão e homens já estão 200 metros distantes quando o alarme finalmente soa. Sino de emergência, batendo ritmo frenético. Tarde demais.
Brasileiros dissolvem-se em floresta como fantasmas. Retorno para linhas brasileiras leva 3 horas. Ritmo punishing. Paradas mínimas. Aragão carrega mapa contra peito como se vida dele dependesse. Porque realmente depende. Vida dele e de milhares de pracinhas. Cruz às 6h15, quando o sol começa a iluminar o horizonte. Primeiras patrulhas brasileiras identificam grupo imediatamente. Escoltam diretamente para comando de Mascarenhas. Coronel está acordado desde 4 horas, estudando relatórios de inteligência. Olhos vermelhos de fadiga. Xícara de café preto na mão esquerda. Aragão entra sem cerimônia. Estende mapa sobre mesa. Café de Mascarenhas derrama quando ele vê marcações. 3 divisões, não 2. 23 mil homens, não 14 mil. Rota para Bolonha, não Alpes. Retirada começando em menos de 12 horas. Mascarenhas senta-se pesadamente. Silêncio preenche comando por 15 segundos completos. Depois, exploração verbal. Ordena verificação tripla de todas as informações. 2 oficiais de inteligência convocados imediatamente. Estudam mapa por 30 minutos. Comparam com fotografias aéreas recentes. Cross-referência com interceptações de rádio. Tudo confirma. Inteligência alemã estava certa. Inteligência aliada estava fundamentalmente errada. Plano original de ataque brasileiro agora completamente obsoleto. Flanquear 2 divisões é desafio gerenciável. Flanquear 3 divisões com 50% mais homens que esperado é potencialmente impossível. Mascarenhas convoca reunião de emergência com comandantes de batalhão. 7h30 todos presentes. Sala de operações transformada em centro de replanejamento total. Mapa capturado por Aragão, fixado em parede central. Comandantes estudam silenciosamente. Peso de descoberta evidente em rostos. Major Aguiar primeiro a falar. Propõe cancelamento de ofensiva. Reagrupamento estratégico. Espera por reforços aliados. Argumento logicamente sólido. Taticamente sensato. Estrategicamente covarde. Mascarenhas rejeita imediatamente. Feb não veio para a Itália para recuar diante de números ruins. Coronel Silva propõe alternativa. Ataque concentrado em rota de retirada. Deixa alemães iniciar movimento, depois intercepta em trânsito quando vulneráveis. Interessante, mas falho. Alemães em movimento estabelecem defesa rapidamente. Vantagem tática mínima. Capitão Cordeiro apresenta a terceira opção. Mais audaciosa, mais arriscada, potencialmente brilhante. Divide Feb em 3 forças de ataque independentes. Cada força atinge diferente ponto crítico simultaneamente. Força Alfa bloqueia a rota Bolonha, cortando linha de retirada. Força Bravo ataca depósitos de suprimentos alemães, criando caos logístico. Força Charlie infiltra a retaguarda alemã, forçando luta em 2 frentes. Alemães enfrentam escolha impossível: defender posições atuais, proteger suprimentos, manter rota de fuga aberta. Não podem fazer 3 simultaneamente. Tem que escolher. E qualquer escolha cria vulnerabilidade fatal. Silêncio novamente enquanto comandantes processam. 30 segundos. 40 segundos. Mascarenhas finalmente acena. Plano aprovado com modificações. Força Alfa receberá 2.000 homens. Força Bravo, 1.500. Força Charlie, 1.000. Restantes 500 mantêm posições defensivas. Execução começará 20 horas hoje. 5 horas antes de retirada alemã programada. Surpresa total é crítica. Se alemães descobrem plano antecipadamente, tudo colapsa. 12 horas para preparar a operação mais complexa que Feb jamais tentou. 20 horas e 3 minutos do dia 28 de abril. Tenente Arnaldo Ferreira verifica equipamento pela 11ª vez em 30 minutos. Rifle limpo, munição conferida, granada preparada, faca afiada, cantil cheio. Cada item verificado metodicamente porque numa operação noturna, qualquer falha pode ser fatal. Ao redor dele, 218 homens da Força Alfa fazem mesma coisa. Silêncio é quase total, exceto pelo clique metálico ocasional de carregadores sendo inseridos. Cada som amplificado pela tensão.
Lua crescente fornece iluminação mínima, suficiente para ver silhuetas, mas insuficiente para revelar detalhes. Exatamente o que precisam. Alemães a 3 quilômetros de distância não suspeitam de nada. Relatórios de reconhecimento confirmam guardas mantendo rotinas normais. Isso muda em 27 minutos. 800 metros ao sul. Sargento Paulo Mendes lidera grupo de infiltração. 17 homens selecionados por habilidade de mover silenciosamente. Missão é alcançar posição a 400 metros da linha alemã sem ser detectados. De lá, usarão morteiros leves para criar distração coordenada. Timing tem que ser perfeito. Se abrem fogo cedo, alemães reorganizam defesas. Se atrasam, Força Alfa avança sem cobertura. Margem de erro é zero. Mendes rasteja pelos primeiros 50 metros. Terra úmida gruda em uniforme. Cheiro de grama molhada misturado com lama. Movimento lento e controlado. Cada deslocamento planejado. Cada parada deliberada. Atrás dele, 16 homens seguem padrão idêntico. Fila de sombras movendo através da escuridão italiana. Força Bravo, 3 quilômetros a leste, enfrenta desafio diferente. Capitão Roberto Silva estuda desenho técnico de depósito alemão capturado há 2 semanas. Estrutura em L com paredes de concreto. 2 metros e 40 centímetros de espessura. Entrada principal fortificada com sacos de areia. Entrada lateral coberta por torre de metralhadora. Abordagem direta seria suicídio, mas desenho revela ventilação no teto. Grade metálica de 80 centímetros por 1,20 m, suficiente para passar homem magro. Silva seleciona soldado Oliveira, 1,63 m de altura, 61 quilos, perfeito para infiltração. Plano é simples na teoria e mortal na execução. Oliveira escala teto, remove grade, desce por ventilação, abre entrada lateral por dentro. Equipe invade depositando explosivos. 5 minutos para entrar, 3 minutos para plantar cargas, 2 minutos para evacuar, 10 minutos totais antes de alemães reagirem. 21 horas exatas. Operação começa sem sinal de rádio ou disparo. Apenas homens movendo simultaneamente em escuridão. Força Alfa avança primeiro. Formação dispersa para minimizar impacto de artilharia se forem detectados. Intervalos de 5 metros entre soldados. 100 metros, 200 metros, 300 metros. Nenhuma reação alemã. 400 metros. Tenente Ferreira começa a acreditar que podem conseguir. 500 metros. E então, feixe de luz corta a escuridão. Holofote alemão varrendo o campo. Todos congelam instantaneamente. Luz passa a 3 metros de posição de Ferreira. Ele vê sombra de soldado alemão na torre, forma distinguível contra céu noturno. Luz continua varredura metódica, passa completamente. Ferreira respira novamente, sinais para continuar avanço. Simultaneamente, grupo de Mendes alcança posição de morteiro. 17 homens escavam apressadamente. Terra fofa facilita trabalho, mas também amplifica som. Cada pá de terra removida soa como trovão para ouvidos tensos. Mas alemães, 800 metros distantes, não ouvem nada. 10 minutos cavando. Posição de morteiro estabelecida. 3 tubos montados. Munição preparada. Ângulos calculados. Alvos identificados. Torre de observação alemã. Bunker de comando. Depósito de munição secundário. 3 alvos diferentes para maximizar confusão. Mendes verifica relógio. 21 horas e 18 minutos. 12 minutos até fogo programado. Espera se torna quase insuportável. 3 quilômetros distantes, Oliveira está no teto do depósito alemão. Escalada levou 9 minutos. 6 minutos a mais que planejado. Grade de ventilação mais resistente que esperado. 3 parafusos enferrujados, mas quarto está sólido. Oliveira força com chave improvisada. Metal range levemente. Som parece ensurdecedor no silêncio noturno. Mas guardas alemães 20 metros abaixo não reagem. Música de rádio alemão abafa sons externos. Quarto parafuso finalmente cede. Grade removida. Abertura revelada.
Oliveira olha para baixo. Escuridão total. Não consegue ver fundo. Corda tem 15 metros. Suficiente segundo o desenho técnico. Se desenho estiver errado, ele cai 12 metros em concreto. Confia no desenho. Amarra a corda. Desce lentamente. 21 horas e 28 minutos. 2 minutos até coordenação. Força Alfa está a 600 metros de linha alemã. Ferreira divide homens em 3 grupos. Grupo 1, atacará lado direito. Grupo 2, centro. Grupo 3, esquerda. Ataque simultâneo em linha de 200 metros. Alemães terão que dividir fogo. Aumenta chances de penetração. 73 homens por grupo, equipados com rifles, granadas, metralhadoras leves, bazucas para bunkers. Cada grupo conhece objetivos específicos. Direita neutraliza torre de metralhadora. Centro rompe linha trincheiras. Esquerda bloqueia rota de reforços. Tudo tem que acontecer em primeiros 5 minutos. Depois disso, alemães reorganizam e vantagem desaparece. 21 horas e 30 minutos exatos. Mendes dispara primeiro morteiro. Projétil sibilante atravessa céu noturno. 3 segundos de voo. Impacto direto em torre de observação alemã. Explosão ilumina a noite brevemente. Segunda rodada já no ar antes de primeira explodir. Impacto em bunker. Terceira rodada atinge depósito secundário causando explosão massiva. Munição alemã detonando em cadeia. Céu noturno vira dia por 5 segundos. Força Alfa usa luz para identificar posições finais. E então, ataca. 73 homens avançando simultaneamente em 3 direções. Correndo agora. Velocidade crítica. Alemães ainda reagindo a morteiros quando rifles brasileiros abrem fogo. Rajadas coordenadas. Alvos específicos. Torre de metralhadora cai sob concentração de fogo de 15 rifles. Bunker central atacado por bazuca. Parede de concreto desintegra. Trincheiras recebem granadas. Explosões sequenciais. Gritos em alemão. Ordens confusas. Caos instalado exatamente como planejado. Força Bravo simultaneamente está dentro do depósito. Oliveira abriu a entrada lateral. 23 homens invadiram silenciosamente. Guardas alemães nem perceberam até ser tarde demais. 4 guardas neutralizados em segundos. Restante da equipe plantando explosivos. C4 militar americano. 5 quilos em cada ponto estratégico. 12 pontos identificados. 60 quilos de explosivo total. Suficiente para destruir estrutura completamente. Timer programado para 6 minutos. Tempo para evacuar e alcançar distância segura. Equipe sai rapidamente. Último homem cruza portão quando o relógio marca 5 minutos e 40 segundos. Força Charlie estava na posição mais exposta. 21 pracinhas estendidos ao longo da Estrada Sul, formando linha de contenção contra possíveis reforços. Sargento Menezes verificou cada posição 2 vezes. Metralhadora Browning calibre 50 montada atrás de barricada improvisada com troncos e sacos de terra. 3 atiradores de elite posicionados em elevações laterais cobrindo 300 metros de estrada. 2 bazucas prontos para blindados. Equipe de demolição preparou 3 pontos de destruição na própria estrada caso necessário atrasar veículos inimigos. 22 horas e 12 minutos quando faróis apareceram ao sul. 3 caminhões militares alemães aproximando. Velocidade estimada 60 km por hora. Distância inicial 2 km. Menezes calculou rápido. 4 minutos até alcançar em posição. Força Bravo ainda não detonou explosivos no depósito. Timing crítico comprometido. Ordens eram claras sobre não revelar presença antes da explosão principal. Mas deixar alemães passarem significava comprometer toda a operação. Decisão tomada em 8 segundos. Deixar comboio aproximar até 800 metros. Distância onde alemães não poderiam fugir nem avançar efetivamente. Armadilha perfeita, se executada corretamente. Faróis crescendo na estrada escura. Motor diesel audível agora. Pracinhas tensos nas posições. Dedos em gatilhos. Respirações controladas, esperando o sinal. 800 metros. Menezes levanta braço. Metralhadora calibre .50 abre fogo primeiro. Traçantes vermelhos cortam escuridão. Projéteis perfuram capô do primeiro caminhão. Radiador explode vapor. Motor morre.
Veículo para bruscamente. Segundo caminhão freia tentando desviar. Bazuca dispara. Foguete atinge lateral. Explosão lança caminhão para fora da estrada. Terceiro tenta reverter. Rifle e atiradores acertam pneus. Borracha explode. Caminhão perde controle batendo em árvore. Soldados alemães saem dos veículos buscando cobertura. 52 homens aproximadamente. Tentam formar perímetro defensivo usando caminhões destruídos como proteção. Oficial alemão gritando ordens. Metralhadora MG-42 montada rapidamente. Começa a disparar em direção posições brasileiras. Rajadas de 1.200 balas por minuto. Som característico aterrorizante. Serra elétrica mortal. Pracinhas abaixam nas trincheiras. Terra explodindo acima das cabeças. Menezes não precisava vencer esse confronto. Só precisava atrasar até a explosão principal. Ordenou fogo controlado. Conservar munição. Manter alemães fixados. Relógio mental contando. Força Bravo deveria detonar em 3 minutos e 40 segundos. Enquanto isso, no quartel-general alemão em Fornovo, Major Dietrich recebeu o terceiro relatório perturbador em 20 minutos. Primeiro falava sobre atividade suspeita próxima aos depósitos. Segundo, mencionava morteiros caindo sobre posto de comando. Terceiro, agora, informava comboio de suprimentos sob ataque ao sul. 3 incidentes simultâneos. Padrão óbvio. Operação coordenada. Dietrich, veterano de campanha russa, reconheceu táticas imediatamente. Ataques múltiplos dividindo atenção e forças. Pergunta crucial era qual alvo verdadeiro e quais diversões. Olhou o mapa na parede. Depósitos de munição marcados em vermelho. Alvos óbvios demais. Posto comando militar fazia sentido tático. Comboio na estrada poderia ser emboscada oportunista. Ou poderia ser tudo conectado. Ordenou reservas mobilizadas. 120 homens disponíveis na guarnição. Dividiu em 3 grupos de 40, um para cada situação. Ordens claras. Avaliar rapidamente e reportar antes engajar completamente. Não cair em armadilhas desperdiçando forças em alvos secundários. Grupos saíram em caminhões e kublevagens em 3 direções diferentes. Dietrich ficou observando o mapa. Algo errado na configuração. Padrão familiar, mas incompleto. Como se faltasse peça final. Acendeu cigarro tentando processar informações. 3 ataques simultâneos sugeriam força considerável. Mas inteligência não reportou concentração inimiga significativa na região. Partisanos não tinham capacidade para a operação dessa escala. Americanos estavam muito ao norte, britânicos a oeste. Brasileiros deveriam estar contidos em Monte Castelo. Brasileiros. Algo clicou mentalmente. Relatórios recentes mencionaram movimento incomum no setor brasileiro. Descartado como reposicionamento defensivo. Mas e se fosse preparação ofensiva? Observou o mapa novamente. Se brasileiros infiltraram forças atrás das linhas a essa profundidade, significava planejamento extenso. Operação maior que 3 ataques localizados. Pegou o telefone ligando diretamente para comando divisional em Parma. Linha morta. Tentou rádio. Estática. Comunicações cortadas. Coincidência impossível. Cabos terrestres sabotados. Frequências interferidas. Isolamento deliberado. Deixou o cigarro cair. Compreensão chegando tarde. Não eram 3 ataques. Era a operação completa de infiltração e destruição. Gritou ordens para Hanner. Recall imediato de todas as unidades. Concentração total em defesa de depósitos centrais. Mas mensageiros já tinham partido para encontrar grupos dispersos. Coordenação quebrada, exatamente como atacantes planejaram. No depósito de munição timer, marca 40 segundos. Força Bravo correndo através da floresta escura. 100 metros percorridos. Mais 300 até distância segura. Oliveira liderando. 23 homens seguindo. Galhos batendo rostos. Raízes tropeçando pés. Adrenalina mantendo velocidade. Timer agora em 25 segundos. Força Alfa recuou também. Morteiros silenciados. Ação de cobertura cumprida. Movimento rápido para sul, onde ponto de extração aguardava. Alemães tentando reorganizar após bombardeio, mas pracinhas já desapareceram na escuridão.
Timer em 10 segundos. Força Bravo alcança a depressão no terreno. Todos mergulham no solo. Mãos em ouvidos. Bocas abertas para equalizar pressão. Oliveira conta mentalmente. 3, 2, 1. Explosão rasga a noite italiana, transformando escuridão em dia artificial por 3 segundos completos. 60 quilos de C4